Oi, pessoal! Seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Gente, quero agradecer a cada um pelo carinho, né? Por inscrever aí no meu canal, por me receber dentro do lar de vocês, né? Porque através dos meus vídeos eu entro dentro do lar de vocês. Então, assim, eu tô muito grata mesmo pelo carinho de vocês, tá? E hoje, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, hoje eu vou contar pra vocês a experiência de como eu me tornei mãe. E já vou avisar pra vocês, gente, é um milagre de Deus. Hoje eu tô de óculos porque eu tô com às vezes bastante cansada, que eu trabalhei muito hoje. Então, gente, o negócio é o seguinte. Eu tenho dois filhos, tá? Que é o Lemuel, com 17 anos, e o Isaac, com 14 anos. Como eu falei pra vocês, eu casei bem nova, eu casei com 18 anos. O Luciano, meu esposo, ia fazer 20 anos, a gente era bem jovem. E quando a gente casou, gente, eu já casei querendo, assim, logo arrumar um filho, sabe? Minha vontade era de ser mãe. E o que que aconteceu? A gente casou, a gente morava ainda de aluguel, tá? Pagava aluguel. Eu trabalhava, eu era caixa de uma padaria e ele trabalhava na portaria da empresa que hoje ele trabalha dentro da empresa. E o que que acontece? Logo que a gente casou, eu tomava anticoncepcional, mas o anticoncepcional me fazia muito mal, muito, muito, muito mal mesmo. Tinha dia que às vezes eu tinha que ir embora pra minha casa, eu tava no serviço, eu tinha que ir embora pra casa, me dava ânsia de vômito, dor de cabeça, náusea. Ânsia de vômito e náusea é a mesma coisa, né? É, muita dor de cabeça, assim, era desconfortável. E todo mês eu ia no médico, mudava de um remédio, mudava para outro remédio e nada funcionava. Foi então que eu falei assim, gente, eu não vou continuar tomando esses remédios. E parei de tomar os remédios. Aí um belo dia, era carnaval aqui em Biá. Isso, gente, há 20 anos, no caso, atrás. E Biá, para quem não conhece, é uma cidade muito pequena. Hoje nós estamos por média de uns 22 mil habitantes, mas naquela época era ainda menos habitante, menos recursos ainda que nós temos hoje aqui. Então, o que que acontece? Nessa época, eu lembro que era num domingo de carnaval, eu e meu esposo estava na nossa casa e eu comecei a sentir assim dores abdominais, uma dor abdominal. E eu falei pra ele, Luciano, eu tô sentindo uma dor abdominal. E quando eu me levantei, eu comecei a ter uma hemorragia muito forte e a dor piorou. A impressão que eu tinha, gente, que tava me arrancando alguma coisa dentro de mim, de tanto que eu sentia dor. E a gente era muito jovem, inexperiente. Eu lembro que eu só olhei pra ele e falei assim, eu quero a minha mãe, me leva pra casa da minha mãe. E a gente não tinha carro essa época. Aí o que que aconteceu? Ele correu na casa do pai dele, pegou o carro do pai dele, me colocou dentro do carro e ó, pra casa da minha mãe. Chegamos na casa da minha mãe falou pra mim assim, gente, vamos descer com ela pro hospital. E a gente foi pro hospital. Chegamos no hospital, eu tava com uma hemorragia muito intensa e com fortes dores abdominal. Eu só lembro que a médica falou pra mim o seguinte, Raquel, vamos ter que fazer um ultrassom, mas aqui no IBA não faz ultrassom. Vou te mandar pra Araxá e você vai fazer ultrassom lá. Gente, eu fui para Araxá com muita dor, eu sentia muitas dores. E ela não pôde me dar remédio para dor, porque não sabia o que estava acontecendo comigo. E aí a gente foi para Araxá, chegou lá, o médico veio fazer o ultrassom. E quando ele começou a fazer meu ultrassom, ele olhou pra mim e falou assim, eu acho que ele tava meio mal-humorado, porque era feriado, e ele teve que sair do conforto do lar, pra ir lá na clínica, fazer um ultrassom. Ele olhou assim, bem grosseiro pra mim e falou pra mim assim, infelizmente você tá perdendo o feto. Você tá perdendo o bebê, você só tá com a metade do feto dentro do útero. E eu olhei esse espantado pro meu esposo, pra minha mãe, e falei, como assim? Eu não tô grávida. Ele falou, não, você estava grávida de aproximadamente 12 semanas. E eu olhei e falei assim, não, eu não estava grávida. Ele falou assim, não, você estava grávida, Raquel. E assim, foi uma coisa assim, frustrante, porque eu nem sabia que eu estava grávida, e a hora que eu fiquei sabendo, eu já estava perdendo.
Voltei para minha cidade, tive que fazer uma curetagem para tirar o resto do feto, né? Porque tive um aborto, mas o aborto não jogou tudo para fora. Então eu tive que fazer uma curetagem para tirar. E assim, aquilo me deu uma tristeza muito grande dentro do meu coração. E eu comecei a orar, pedir para Deus para que tirasse aquela tristeza do meu coração e que me desse uma nova gravidez, que fosse uma gravidez saudável e que eu pudesse ser mãe. E aí o médico falou para mim assim, ó, Raquel, durante um ano você não pode engravidar por motivos que o útero tá bem fino, então tem que esperar pelo menos um ano. Então eu fiz conforme o médico falou, nos orientou na época. Tomei essa medicação, fiquei um ano, né, passando muito mal, porque os anticoncepcional me fazia muito, muito mal mesmo. E aí o que acontece? Então eu fiquei nesse período de um ano tomando as medicações e prevenindo para não engravidar. Quando deu um ano certinho, eu parei com os remédios. Falei assim, agora eu vou tentar uma nova gravidez. E aí, de repente, passados assim, uns 3 para 4 meses, eu pego o resultado positivo. Gente, mas foi uma alegria, sabe? Uma alegria imensa, porque eu tava grávida. E assim, do lado do meu sogro, do meu esposo, os meus sogros não tinham neto ainda, era o primeiro neto. E do lado meu, não. Do lado meu já tinha vários, mas já tinha vários. Só que lá em casa é o seguinte, nós é uma família muito grande. Quando uma engravidava, descia todo mundo pro hospital, ia aquela festa, é sempre assim na minha casa. Então, assim, a gravidez, dessa gravidez, eu passei muito mal, que é um mal normal, né, gente? Enjoo, muito enjoo mesmo que eu tive. Mas aí o que que aconteceu? Eu vou resumir, gente, porque é muito grande a minha história. Quando eu tava de 32 semanas, eu fui fazer um ultrassom de rotina. E quando eu tava lá fazendo ultrassom, o médico tava fazendo ultrassom pra mim, falou, tava fazendo ultrassom, olhou pra mim e falou assim, Raquel, você tá perdendo líquido amniótico. Eu falei, aí, gente, quando a gente é primeira gestação, a gente é muito inexperiente, a gente não sabe muito bem, eu não sabia que eu tava perdendo líquido. E eu falei pra ele assim, ele falou assim, aí eu falei assim, o que que acontece? Ele falou assim, ó, provavelmente vamos ter que antecipar seu parto, porque o neném não pode ficar sem o líquido amniótico. Vamos fazer o seguinte, daqui 3 dias vamos repetir o seu exame para ver como está o bebê. E 3 dias depois eu fui repetir o exame, eu tinha perdido uma quantidade muito grande de líquido. Aí vim pro meu obstetra, ele falou pra mim o seguinte, falou, Raquel, como aqui Ibiá não tem UTI natal, vou ter que te transferir para Uberaba. Uberaba é uma cidade bem perto aqui da onde que eu moro. E lá o hospital lá tem mais recurso. Então eu vou te transferir para Uberaba. E assim, eles vão chegar lá, eles vão fazer seu parto e você vai ficar lá mais um tempo, porque o bebê vai ficar na incubadora, provavelmente vai ter que ir para uma UTI natal. Então, gente, foi isso. Ele me transferiu para Uberaba. Só que chegando lá, gente, tudo que ele imaginou que para mim foi tudo ao contrário. Eu cheguei em Uberaba, eu falo assim, que Deus permitiu eu entrar dentro daquele hospital para me mostrar que ele era uma escola de vida, gente. É uma tristeza. Quem já ficou internado no hospital escola sabe o que eu tô falando. É muito triste. Ali você vê gente morrendo, você vê não só gente nova, velho, criança, adulto, de todas as idades morrendo, e aquilo você fica com um trauma muito grande. E ali, gente, eu fiquei por um mês e eles não faziam o meu parto. Tive uma anemia muito grande eu internada dentro do hospital. Quando tinha um mês que eu estava ali, o hospital entrou em greve. Como eu não entrava em trabalho de parto, eles me mandaram para casa. E o médico, meu obstetra, que já achou que eu já tinha ganhado o bebê, que eu já estava em casa, que eu já estava tudo beleza. Aí, quando passou um mês, eu liguei pro meu médico aqui, falando que eu não tinha ganhado o bebê, que eu não estava bem. E ele ficou muito assustado, falou, Raquel, volta para Ibiá hoje ainda, que eu preciso fazer seu parto, você não pode esperar mais, já passou da hora desse bebê nascer. Eu retornei para Ibiá, então a gente desceu para o hospital, eles fizeram a minha cesárea e veio o Matheus, lindo, gente, meu filho era lindo, 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 lindo. E assim, gente,
Foi uma felicidade grande, todo mundo fazendo aquela festa, porque o Mateus chegou, os meus sogros faziam aquela festa, porque era o primeiro neto, lá da minha família estava todo mundo naquele hospital, porque era o primeiro filho meu, né, também, e aquela alegria, né, de estar ali. E de repente, gente, o Mateus chorava muito, mas muito, ele não parava de chorar. E eles observaram que tinha alguma coisa diferente com o Mateus, porque ele não parava de chorar, ele sentia alguma dor que ninguém sabia o que que era. E ali a gente tirou foto, os médicos tirou foto, e todo mundo naquela alegria, até que descobriram que o Mateus estava com alguma infecção. Daí eles transferiram o Mateus para Uberaba, e eu fiquei aqui em Ibiá. Meu esposo acompanhou ele e eu fiquei aqui em Ibiá, até chegar um momento certo de eu ir para Uberaba para poder amamentar o Mateus. Vou resumir, gente. Aí, infelizmente, ficamos sabendo que o Mateus nasceu com um rim. E o único rim, gente, que ele tinha paralisou. E ele veio, ele chegou a dar 3 paradas cardíacas, na terceira ele não aguentou e faleceu. Então, assim, gente, o que era um sonho na minha vida virou um pesadelo, sabe? Quando você dorme e acorda e tá aquele pesadelo. E aquilo, gente, eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo, que eu tinha, assim, que meu filho tinha morrido. Então, quando eles chegaram para mim e falaram que o Mateus não tinha resistido, que ele tinha falecido, parece que abriu um buraco e eu entrei dentro daquele buraco e eu não sabia para onde que eu ia. Eu fiquei numa situação que eu nunca imaginei na minha vida, porque quando eu e a Luciana a gente namorava, a gente fazia tantos planos. E assim, gente, ninguém faz plano de perder um filho, de enterrar um filho, ninguém faz esse tipo de planos. Então, assim, gente, eu vi meu mundo desabando ali, quando eu vi eu perdendo meu filho. E aí, o que que aconteceu? Como eu fiquei muito tempo perdendo líquido, eu peguei uma infecção, porque o colo do meu útero ficou aberto e eu peguei uma infecção. E nisso, gente, começou a correr o tempo, né? E eles correndo contra o tempo para salvar a minha vida. Porque o que que acontece? A infecção ainda estava dentro do meu útero, mas ela podia correr para a corrente sanguínea a qualquer momento. Então eles chegaram para minha família e falou assim: vamos tirar o útero dela, para não correr para corrente, para não para o sangue não infectar, né, do da infecção. Só que quando eles foram fazer o meu exame, gente, eu já estava com a infecção. Então começaram a correr agora contra o tempo mesmo, porque eu já estava com a infecção generalizada. Então, minha família, gente, eu sou evangélica, respeito todas as religiões, tá? Mas eu sou evangélica e assim, eu confio em Deus de uma maneira assim, por isso que eu falo que minha vida é um milagre, meus filhos são um milagre de Deus. Então, todos que me conhecem aqui, porque eu canto, gente. Eu tenho o dom do louvor. Então, assim, eu cantava muito na nossa região aqui, então muita gente já me conhecia. Então, todos entrou em campanha de oração. As igrejas evangélicas, todos os amigos de outras religiões começou a entrar em campanha de oração em favor da minha vida. E então fui melhorando, gente. Cada dia fui melhorando. E tinha também a questão da perda do Mateus, que eu ainda estava muito, mas muito abalada, gente. Eu e meu esposo, nós passou por um momento na nossa vida que nós nunca imaginou de passar. E a coisa mais interessante, que era assim, gente, tinha dia que às vezes eu tinha que consolar ele. E tinha dia que ele tinha que me consolar. Então, assim, nós teve que, às vezes, nós dois juntar força para consolar um ao outro, né? E a questão também de medo, né? Deu aquele medo de engravidar. Aí os médicos chegou para mim e falou para mim assim: Raquel, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar uns 4, 5 anos, vamos fazer um tratamento para poder você engravidar e ter uma gravidez saudável. Gente, eu fiz assim, eu quis provar a minha fé diante de Deus, sabe? Porque a Bíblia fala assim que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, gente, já viu o grão de mostarda? É muito pequenininho. Então, se você tiver pouquíssima fé, Deus vai te atender.
E eu comecei a entrar em campanha de oração em favor da minha vida e do meu esposo, na intenção de ser pais. E vou resumir mais um pouquinho. Nesse intervalo, depois de 7 meses que eu tinha perdido o Matheus, eu estava pegando o resultado positivo que eu estava grávida, que é a gravidez do Lemuel. Gente, foi uma gravidez que eu falo assim, pensam na gravidez assistida dos céus, porque foi uma gravidez e Deus falou comigo, porque mesmo eu não tive nenhum tipo de problema, não tive enjoo, não tive nada, eu fiquei bastante, assim, lá do ser humano meu ficou com medo, gente, sinceramente, eu fiquei com muito, muito medo mesmo. Eu tinha medo de perder ele, de ter que enterrar outro filho, isso é o lado humano meu. Mas aí um dia Deus usou uma pessoa para falar para mim que o meu pré-natal estava sendo assistido nos céus, que era para me descansar no Senhor. E eu descansei no Senhor. E o parto dele estava previsto para mais ou menos dia 27, mais ou menos de fevereiro. Quando foi no dia 11 de fevereiro, gente, eu estava na casa do meu irmão, que era aniversário do meu irmão. Comecei a sentir algumas dorzinhas, vim embora. Falei, eu vou embora e vou dormir. Quando foi 2 horas da manhã, comecei a passar mal em trabalho de parto. A gente desceu para o hospital. Chegando lá, minha pressão estava um pouquinho alterada, coisa que eu nunca tive, gente, foi pressão alta. Minha pressão estava um pouquinho alterada. Então o médico chegou e falou assim, aqui eu vou te dar um remédio para a pressão abaixar e vou fazer seu parto. Gente, pensa num parto maravilhoso. Muito tranquilo. O hospital inteiro queria conhecer o Lemuel, porque todo mundo sabia da minha história, conhecia a minha história. O Lemuel foi um menino muito esperado, sabe? Assim, gente, se eu começar a chorar, vocês não reparam, porque eu emociono muito. O Lemuel foi uma criança muito esperada. Então, assim, o hospital inteiro foi ver o Lemuel. Todos os funcionários, os meus amigos, pessoas de outras religiões que também são meus amigos, foram me visitar. Porque, assim, gente, a minha bênção era bênção para eles também. Daí o Lemuel veio, gente. E aí veio a escolha do nome do Lemuel. Para quem não sabe, gente, Lemuel significa dedicado a Deus. E assim, gente, quando os meus filhos nasceram, Deus me deu uma música que eu fiz em agradecimento a Deus para eles. E depois eu vou cantar um pedacinho dessa música para vocês. E aí, gente, 2 anos e 8 meses depois, 1 ano e 8 meses depois, eu estava grávida do Isaac. A gravidez do Isaac, gente, foi o seguinte. Com 2 para 3 meses de gestação, eu comecei a ter um pré-eclâmpsia. Como eu falei para vocês, eu nunca tinha tido problema com pressão. Aí o médico veio, me pôs de repouso, mandou tomar alguns cuidados. Tomei alguns cuidados. Eu comecei a inchar muito. Eu sentia fortes dores de cabeça e minha pressão era o seguinte, eu comecei a tomar 1 comprimido, 2 comprimidos, 3 comprimidos, 4 comprimidos. Com 7 para 8 meses eu tava tomando 5 comprimidos para pressão. E eu muito inchada. Eu cheguei a engordar 30 quilos da gravidez do Isaac por motivos do inchaço por causa da pressão. E a cesárea dele estava marcada provavelmente para dia 4 de março. Gente, eu nunca cheguei na marca certa dos médicos. Para dia 4 de março, quando foi no dia 2 de fevereiro, eu amanheci com uma forte dor de cabeça. Cheguei para minha mãe, que eu estava na casa da minha mãe, que meu esposo estava trabalhando. Falei, mãe, eu tô notando a minha vista um pouco turva. E assim, sentindo que tá estranho, tá cheio de piscadinho. Aí minha mãe, assim, despistado, ligou pro médico. E conversou com o médico a respeito desse negócio que eu estava sentindo. De repente, o médico pediu para me descer para a clínica dele para poder me olhar. Quando eu cheguei lá, gente, minha pressão estava em 18 por 10, mais ou menos isso. Daí ele falou assim, Raquel, você precisa descer para Santa Casa agora, eu preciso de fazer seu parto. Só que, gente, do intervalo da clínica até a Santa Casa, daqui de Biá, a minha pressão foi para 22, foi muito rápido subindo.
Quando eu cheguei lá, gente, não tinha anestesista, que o anestesista vinha do Araxá. Não tinha pediatra, porque a pediatra também vinha de Araxá. E o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu peguei, comecei a sentir, não enxergar mais. Na hora que ele começou a me olhar, eu não tava enxergando mais. Eu lembro de eu falar pra ele assim, eu não enxergo mais nada. Daí ele chegou pra minha família e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, não dá tempo de eu mandar ela pra fora, porque se eu mandar ela pra fora, é capaz dela não chegar viva até no Java, que Java é um posto que tem aqui perto, nem ela e nem o bebê. Eu vou tentar tirar o bebê dela aqui, vou tentar salvar a vida dela. Gente, pensa no parto sufocado, porque... E outra coisa, não tinha anestesista, ele teve que me ajudar na anestesia, ele teve que me anestesiar. Ou seja, o meu obstetra teve que me anestesiar e fazer meu parto junto com as enfermeiras, porque não tinha ninguém. Só que, gente, quando Deus quer, ninguém pode impedir. Os médicos dos médicos estavam ali comigo. E assim, gente, eu tenho algumas lembranças. E algumas lembranças que eu tenho é o seguinte. Eu lembro do Isaac nascendo, eu não lembro de enxergar ele, mas eu tenho a lembrança de eu sentir ele nascendo. E eu fiquei fazendo força pra mim não desmaiar. Eu sabe, aquela dor horrorosa na cabeça, que a dor que eu sentia, gente, era uma dor horrorosa. E eu fazendo de tudo pra não desmaiar, eu fazendo força. Quando eu senti, que eu escutei o chorinho dele, que eu vi que ele tava bem, eu não lembro mais nada. Aí eu lembro de eu acordar assim no quarto, eu ainda não enxergava. E eu fui voltando assim a visão. E outra coisa, antes disso. Eles achou que eu poderia ficar com a sequela nas vistas, porque eu fiquei muito tempo sem visão, muito tempo cega. Sem enxergar nada, viu, gente? Literalmente nada. E eu ainda muito inchada, eles com muita preocupação comigo. Gente, em um mês, quando Deus cuida, ele faz, ele... A Bíblia fala o seguinte, que quem dá o fôlego de vida é Deus. Quando ele não quer mais, que ele quer fechar o fôlego de vida lá, gente, não tem ninguém que possa fazer esse fôlego voltar. E aí o que aconteceu? Eu peguei, com uma semana foi melhorando, ele me deu alta, a gente voltou para casa. Aos poucos eu fui retornando a visão, tive que fazer um tratamento, eu ia no oftalmo, né, para olhar minhas vistas, como é que tá, porque as veias do meu olho inchou muito. E ali no oftalmo, ele falou pra mim assim, Raquel, às vezes você pode ficar com alguma mancha, alguma coisinha assim. Gente, vou resumir porque é muito grande. Graças a Deus, eu voltei a enxergar. Eu já tinha um probleminha antes, que é miopia normal, um pouco da vista cansada. Eu voltei a enxergar o que eu enxergava antes. E tá aí o Lemuel e o Isaac, tá? Com o Lemuel com 17 anos, o Isaac com 14 anos. No parto do Isaac, eu tive que fazer a laqueadura, eu tive que ligar. Eu liguei com 25 anos. Então, assim, gente, meus filhos são bênçãos na minha vida, na vida do meu esposo. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus. E foi assim que Deus me tornou mãe. E eu sou uma mãe realizada e muito feliz, gente. E há uns 8 anos atrás, eu gravei um CD. E nesse CD eu queria muito, mas muito agradecer a Deus pela vida do Lemuel e do Isaac. E aí eu fiz uma música. Eu não, gente, foi Deus que me deu, porque eu não tenho capacidade para isso. Quem me capacitou foi Ele. Ele me deu uma música que eu fiz em agradecimento a Ele pela vida do Lemuel e do Isaac, que é assim, ó. Lemuel e Isaac são presentes de Deus, o Senhor me atendeu. E os meus filhos, Jesus Cristo me concedeu. No finalzinho eu vou pôr um videozinho com um pedacinho a mais dela pra vocês. Então é isso, gente. Eu tornei mãe através de um milagre, que é um milagre de Deus. A vida é um milagre, né, gente? Nós somos o milagre da vida. Então eu só tenho que agradecer a Deus, gente, por ter me dado esse privilégio de ser mãe, que gente, é um amor incondicional. É um amor, assim, inexplicável mesmo. E, gente, não tem como nem eu decifrar pra vocês o que é o amor de uma mãe.
E o Lemuel e o Isaac, gente, eles são assim, são filhos que não me dão trabalho, nunca me deu trabalho em questão de tudo, sabe? O Lemuel é muito vergonhoso, muito mais tímido. O Isaac já me puxou. O Isaac já é mais conversador, gosta de rir, ele não tem vergonha. O Lemuel não, o Lemuel é mais tímido, mas é minhas bênçãos, é minha bênção. E eu quero falar pra você que ainda não é mãe, e que esteja passando por qualquer momento assim difícil, em que você quer tornar mãe, ore, pede a Deus. Ana orou e Deus concedeu a Ana o privilégio de ser mãe. E assim, os meus filhos, eles são meus, mas antes de serem meus, eles são de Deus. Deus me deu para que eu cuidasse, porque ninguém é de ninguém, né, gente? Então assim, eles são meus para Deus, são meus assim, presente de Deus para me cuidar. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha história, do meu testemunho de vida, que eu sou o milagre da vida. E vou deixar aí para vocês um pedacinho da música que eu fiz para eles. E espero que Deus venha abençoar cada mãe, porque, gente, ser mãe não é fácil, é sofrimento. A gente sofre quando o filho adoece, a gente sofre quando um filho cai, a gente sofre quando eles vão a primeira vez para a escola. O Lemuel, há 2 anos e meio atrás, ele foi embora, né, para estudar. Gente, até hoje eu não acostumei. É muito, choro muito mesmo. Então, assim, é muito, muito, muito difícil de ser mãe, porque é um amor, você quer proteger, você quer cuidar. Então, assim, que Deus venha abençoar você que é mãe, abençoe seu filho. Na hora que for sair para a escola, gente, pega na mão do seu filho, ora por ele. Meus filhos, eles sabem disso. Toda vida, vai para a escola, antes de ir para a escola eu oro com meus filhos, oro com eles aqui, leio a Bíblia com eles, porque nesse momento, principalmente nesse momento, estamos passando por um momento muito, muito difícil. Então, assim, o mundo não tá fácil. Então, a gente tem que abençoar a nossa descendência, abençoar a nossa família. Esse foi mais um vídeo para esse canal. Espero que vocês tenham gostado, gente. Fiquem com Deus. Um beijo bem grande mesmo para todos aí que têm me acompanhado e acompanhado meus vídeos. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Lemuel e Isaac são presentes de Deus. O Senhor me atendeu e os meus filhos Jesus Cristo me concedeu. O melhor Ele me deu. Meus filhos são presentes de Deus. Antes de ser meu, são teus, Jesus.